Turma, então vamos iniciar. Se alguém chegar, chega depois. Então, vamos só descolar aí da nossa cadeira, minha coluna, fechar os olhos por um momento, internalizar essa proposta agora de estudo, trazer nossa consciência para esse objetivo. Deixar a respiração mais longa. Então, une as mãos na frente do tórax. Vamos cantar então o mantra de Krishna 3 vezes. Se prepare esvaziando o pulmão. Inspire. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem, então aqui iniciamos nosso estudo aí com as bênçãos de Krishna. Eu perguntei se vocês estavam com livros em mãos, porque a gente vai ler algumas partes aqui. Como esse é um capítulo que Krishna descreve algumas coisas, vai ser interessante a gente ler e até trocar uma ideia aqui, fazer um diálogo, tá? Então, assim, o capítulo passado, no capítulo retrasado, Krishna ele focou especificamente lá nos gunas, né, que são as qualidades da natureza material. Só para a gente lembrar aqui, ignorância, paixão e vontade. Cada uma delas com uma característica específica, que acaba culminando de uma forma, influenciando em nós, né, uma forma de agir, de pensar. Então, ele foi bem específico nesse tema. E aí no capítulo posterior, que foi o 15, era sobre a natureza divina. Então ele descreveu a natureza divina, não, a natureza. Como é que ele chama aqui? Só para não falar bobeira aqui. Ele chama esse capítulo de Yoga da Pessoa Suprema, né? Ou seja, a natureza divina, mas direcionada a ele, né? Então ele falou alguns diferentes aspectos, mas ele não focou num ponto específico. Ele foi falando, ele foi ressaltando um pouco as características dele como personalidade de Deus, aonde ele permeia, que tudo culmina nele, algumas coisas desse tipo. E nesse capítulo agora 16 que a gente vai estudar, ele vai falar especificamente sobre dois tipos de natureza. Uma que é divina e não divina. Eu já falei para vocês que eu não gosto dessa palavra demoníaca, então vocês sempre vão me ver traduzindo como não divina aqui, tá? Essas qualidades, elas são ditas que essas qualidades, nas primeiras eras do mundo, essas qualidades eram muito distintas. Ou você tinha uma qualidade divina, ou você tinha uma qualidade não divina. No decorrer do avanço das eras, o materialismo muito avançado, essas qualidades elas estão quase que um yin yang assim dentro de nós, né? Ora a gente manifesta qualidades divinas e outras não divinas, mas é possível que, assim como os modos da natureza, a gente tente se estabelecer em algum deles, de acordo com o nosso estilo de vida, com as nossas buscas, aquilo que a gente cultiva, a gente cultive mais a natureza divina do que não divina. E o oposto também, né? Se a gente leva uma vida completamente desregulada, a propensão a ter uma qualidade não divina vai se manifestar, né? Então,
É isso que a gente vai ler nesse capítulo. E Krishna ele vai iniciar o capítulo descrevendo para Arjuna quais são as qualidades e características de uma pessoa que possui uma consciência divina. Tá? Então a gente vai ler aqui o verso de 1 a 3. E aí eu quero que, enquanto a gente leia, alguma dessas características que chamar a atenção de vocês anotem, que eu depois vou querer saber qual delas que vocês acharam mais interessantes, tá bom? Então vamos lá, ó. Krishna inicia o capítulo falando. A pessoa suprema disse: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, não gostar de achar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre de cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza, estar livre da inveja e da paixão pela honra. Essas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, existem nos homens piedosos dotados de natureza divina. Então, antes de eu adentrar um pouco mais na questão das qualidades, quero trazer só uma observação aqui, né? Vocês vão ver, não só na Bhagavad Gita, na maior parte das escrituras védicas, vocês vão ver que é uma escritura que fala para homens, né? Porque na tradição hindu ali, quem cultivava, as pessoas que representavam ali a classe de sacerdotes, né, as pessoas eram, que realizavam assim esses sacrifícios védicos nos templos eram só homens, né? As mulheres elas tinham na Índia ela tem como não sei se hoje ainda tem, mas provavelmente não. Mas antigamente a estrutura da família nessa questão hindu era matriarcal. Então, a mulher que permanecia em casa e quem educava os seus filhos, quem educava a família, né? Então, a mulher tinha um papel muito objetivo, né, nessa cultura de ser a educadora, né? Então, ela permanecia em casa educando os filhos. Então, acontece que os homens é que acabavam se dedicando a esse estudo de conhecimento da filosofia, tá? Então vocês vão ver que a maior parte das escrituras védicas elas são faladas para homens por conta disso, mas isso não desqualifica a mulher em nenhum aspecto, até porque ela era responsável pela educação dos seus filhos e de toda uma geração que vem para frente, tá? Então, aqui a gente viu Krishna descrevendo, né, algumas dessas qualidades, que são qualidades bem interessantes. E aí eu queria saber de vocês aí que chamou mais atenção, qual delas para vocês? Eu acho que o autocontrole, execução de sacrifícios, são coisas que pra gente já é muito difícil, né? Então, tem que ser bem evoluído mesmo para seguir nessa linha, né? O que você entende com execução de sacrifício? Às vezes a gente precisa abdicar, né, de alguns desejos, algumas coisas para ter algo maior, né, para essa evolução, eu acho. Mas a gente não quer, né? Ninguém quer abrir mão de nada. É, Ninguém está disposto, né? Se é uma coisa que vai te atingir, mas eu vou ter que ficar sem isso, sem aquilo. É difícil, assim, às vezes dá, mas a maioria das vezes é difícil. sim, faz muito sentido isso que você está falando. Aqui, quando a gente lê sacrifícios,
Dentro da tradição do hinduísmo, tem duas formas que a gente pode observar isso. Tem os sacrifícios védicos, que são as cerimônias que são feitas para adoração de Krishna, de Vishnu nos templos. E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas faz uma cerimônia muito bonita, com uma fogueira no centro, em volta, tem muitos grãos, é algo bem bonito, assim, bem opulento. E essas cerimônias, as ritualísticas, elas eram muito conhecidas, né? São ainda conhecidas na tradição velha. Então elas são conhecidas também como sacrifícios. Mas aqui no caso, como o Cristiano não falou, né, sacrifícios éticos, ele falou só sacrifícios, a gente entende que é justamente isso que você falou, né? Às vezes você se abdicar de algum desejo, de alguma vontade, mas ao mesmo tempo a palavra sacrifício vem do latim, né, sacrifício, que seria nós dedicarmos alguma ação, as nossas ações de forma santa, né? Então, nem sempre o sacrifício é algo que é doloroso para nós, que é que vamos deixar de conquistar algo. A palavra sacrifício a gente também pode então entender como algo que nos eleva a uma ação santa, né? Só que para a gente fazer uma ação santa, a gente tem que fazer uma ação que é não deixar de fazer uma ação que é não divina. E isso às vezes cai nisso que você falou, né? Então, para eu poder elevar a minha consciência aqui, eu tenho que fazer menos ações materiais, por exemplo, né? E que de certa forma dão prazer, então é ruim, né? A gente vai reclamar. Mas é isso aí, legal. Vamos ver quem mais, o que vocês acharam interessante. Eu achei que o que a gente já está fazendo, o cultivo do conhecimento espiritual, o autocontrole, não gostar de achar defeitos, isso chamou atenção também. E compaixão para com todas as entidades vivas. Legal. Basicamente você falou as mesmas que eu tinha grifado aqui. Que eu gostei também. São qualidades assim que a gente consegue observar o oposto muito fácil na nossa sociedade, né? Atual, né? Pô, é muito difícil você não olhar. Eu não tô falando isso me incluindo, tá? Mas é muito difícil a gente olhar para algo ou para alguém e não julgar buscando defeito, né? Isso é uma natureza muito forte. Parece que é algo natural, né? Assim, É incrível assim a força que isso tem, né? Eu, por exemplo, tenho formação na área visual de comunicação. Cara, eu fui treinado para olhar para algo assim, algum produto, algo de comunicação, achar um erro e tentar solucionar aquilo, né? Isso é o papel de um designer, assim, né? Vamos dizer, encontrar um problema e solucionar. Só que por essa força, por esse hábito, eu acabo utilizando isso não só na área profissional, né? Em tudo, né? Às vezes eu chego num lugar e já começo a observar, já começo a achar defeito. E isso não é algo positivo, né? Porque você, de certa forma, você encontrar defeito nas coisas é quase que uma lamentação. Porque o que você está cultivando ali é olhar, percepção de defeitos. Se a gente fizesse o oposto, se todo lugar que a gente chegasse e olhasse para as coisas que são positivas, iria ser natural em nós enxergar coisas positivas em tudo que a gente faz. Né? Então, você poderia. Você é um reflexo daquilo que você consome. Então, se você está consumindo só defeitos, você nunca vai ver as suas qualidades. Você sempre vai ser um julgador de si mesmo, né? Vai se mutilar mentalmente, talvez. Então, é exatamente isso. Não gostar de achar defeitos.
tentar fazer com que isso não seja um prazer na nossa vida, né? E vários outros que você falou ali são muito interessantes, né? O próprio... É difícil a gente... Olha, a gente viu, a gente começou o nosso grupo aqui com quase 24 pessoas, e é difícil a gente se dedicar a um estudo de algo que vai elevar a nossa consciência. Eu não estou falando que essas pessoas que não estão aqui hoje desistiram porque não se interessam por isso. Provavelmente algo na rotina fez com que as pessoas não continuassem o estudo e tal, mas é difícil, né? A gente se atrair. Os sentidos são muito fortes, então a gente acaba que vamos priorizar outras características, né? Mas essa é uma qualidade positiva, né? Você dedicar o seu tempo, o seu estudo a conhecimento, né? Que é inclusive um dos capítulos que Krishna falou, né? O cultivo do conhecimento, Jnana Yoga. Muito bom. Ô, Narada, até Oi. lembrando aqui do último estudo do sábado passado, né? Tudo vai se conectando, né? Porque no sábado passado a gente falou bastante de ter consciência, né? Das coisas, que como a gente faz tudo no automático e tal. E é isso, né? Porque, que nem você falou, você já chega nos lugares querendo achar defeitos, às vezes a pessoa fala uma coisa, a gente, ai, nossa, nada a ver. E é muito automático isso que a gente faz, né? Então, acho que cada vez a gente tendo esse esforço de estar consciente, sair do automático, vai ajudar mais a gente seguir nessa linha aí, né? De ter compaixão e não ficar vendo tantos defeitos, né? É difícil, viu? Se a gente tiver consciência, se tivermos consciência de que todos somos almas espirituais, se isso for claro na nossa concepção, em qualquer lugar que a gente chegar, a gente perceber que outras pessoas são almas espirituais, animais, plantas também têm almas espirituais, é que eu dei o exemplo aqui de achar o defeito, né? A gente vai sempre olhar para quem quer que seja com a premissa de que a pessoa é pura, que a pessoa é eterna, que a pessoa é plena de amor, de felicidade. Então, a gente acaba saindo do automático, porque o que condiciona a gente ao automático é a matéria, né? É a nossa capacidade de focar na matéria e esquecer do espiritual. Então, se torna automático. Então, pôr consciência nas coisas é trabalhoso, né? É isso que você falou, dá trabalho pôr consciência nas coisas. Então, se a gente tivesse consciência do que Krishna está falando aqui e a gente não se esquecesse disso, provavelmente a gente seria muito mais fácil olhar para essas qualidades divinas aqui e se aproximar delas. Eu achei essas qualidades se repetem muito em muitas tradições, né, religiosas e tal, mas aí eu não apontei nenhuma delas especificamente, mas eu tinha anotado três, uma delas você falou, que é a execução de sacrifícios, né? E uma eu não entendi a questão da austeridade, eu não cheguei nela. O que ele está querendo dizer com essa qualidade, assim, de você ser austero? Legal, Essa que me pegou, isso eu até anotei aqui para a gente falar um pouquinho mais para frente. certo? Mas assim, só para já trazer isso um pouquinho, a austeridade, ela é uma característica que vai trazer para nós o controle dos sentidos. Então, por exemplo, eu não lembro qual capítulo que Krishna fala, mas Arjuna pergunta para ele, Arjuna pergunta algo do tipo assim para ele: como é a pessoa que está posicionada então numa consciência transcendental? O que essa pessoa faz? Como que ela fala? Como que ela se comporta? E aí então Krishna descreve algumas características, né? E uma delas é a característica da pessoa que é autocontrolada, que é uma pessoa pacífica e que é uma pessoa que cultiva a relação com Deus, né? Só que o que a gente vai ver nesse capítulo, o que eu quero falar desses outros capítulos é tudo que tudo que nos afasta dessas qualidades é por conta da nossa entrega aos sentidos materiais, aos prazeres materiais. Então,
você ser austero é você ter consciência de que se eu comer muito chocolate, em algum momento esse chocolate vai me fazer mal, vai me dar uma dor de barriga. Então eu vou ser austero de comer um chocolatinho, só um pedacinho, uma vez na semana. Então é você ter uma consciência de que algo vai te levar para um outro caminho e você se manter firme naquele. Isso é você ser austero. Aí entra até o que a Adriele comentou no início. É se privar de coisas que você gostaria, sabendo que você em algum momento vai ter você vai cultivar outras qualidades que são mais positivas por conta dessa austeridade. Então a austeridade, ela traz para o indivíduo força. A pessoa se torna forte, sólida no propósito que ela está buscando, né? Então, se você é uma pessoa que é viciada em filmes, você gosta muito, né? Você sente muito prazer em ver filme. Tente assistir filmes que te elevem a sua consciência, né? Mas aí você vai mas tem um filme que eu gosto muito lá, que é filme de suspense, de terror, aquela coisa. Só que aquilo acaba que traz a consciência para um nível mais baixo, vamos dizer assim, né? Então você tenta se restringir a não se entregar aquilo totalmente, né? Senão você vai ficar só assistindo filme de terror, aquela coisa assim que mexe com a emoção, pá. Então, de certa forma, você ser austero é você cultivar a simplicidade naquilo que você faz, visando a elevação da sua consciência, se afastando dessa entrega aos sentidos. Mais ou menos isso, tá? Entendi. Perfeito. Perfeito. Só uma outra observação. Ele comenta do estudo dos Vedas, né? A gente não tem essa ideia assim histórica da coisa, né? Mas porque o Bhagavad Gita está dentro da tradição védica, né? Ou não? Sim. Na verdade, os Vedas são inúmeras escrituras, né? São inúmeros tratados. Então, existem inúmeros tratados. Eu acho que eu já comentei com vocês algumas vezes. Esses tratados, eles vão descrever ações, comportamentos que a humanidade deve ter para ser uma humanidade digna, né? Para as pessoas saberem ter convivência. Mas a maior parte das escrituras védicas, elas sempre vão falar da relação humana com a relação divina. Elas tratam sobre aspectos materiais, mas com o objetivo de que a pessoa consiga se elevar de alguma forma. Sim, a minha curiosidade era só apenas assim a questão da cronológica, né? O Krishna citando a tradição védica que seria anterior a ele. Né? Para a gente, o Krishna está inaugurando a tradição védica, né? Não, tem muita coisa antes dele, da vinda. Tem muita coisa antes dele, encarnado materialmente falando, né? Da sua aparição nesse mundo material, mas ele já é anterior a tudo isso, né? O que você falou. Então claro, sim, sim. É interessante essa observação, né? Mas sim, ele vai usar essa questão da literatura védica porque é como as pessoas da época se iluminavam, né? Então ele precisava trazer uma referência ali para ficar claro ali para Arjuna, né? E para todos nós. Perfeito. Então vamos lá, gostei aí das qualidades que vocês citaram. Vamos dar sequência aqui então. Então devemos entender que essas qualidades são desejáveis para aquele que busca o avanço no caminho da sua libertação, né? Na sua libertação espiritual, que a gente entende que a Bhakti Yoga entende que é essa. Até a gente falou no capítulo passado, né? Voltar para a morada suprema, né? A morada de Deus. Então, a libertação é a gente romper os ciclos de nascimentos e mortes, se livrar das energias materiais e alcançar amor puro por Deus. E assim, habitar a morada de Deus, né? Então, são qualidades que a gente deve ler. Até interessante se vocês, como vocês gostaram de algumas, se vocês quiserem talvez colocar num post-it, alguma coisa assim, né? E deixar próximo de você aí, para que você possa sempre
olhar para isso e se lembrar e tentar cultivar isso, né, na sua rotina, na sua vida. Tá? Então, como já discutimos nos capítulos anteriores, uma pessoa que está vivendo no modo da bondade está apta a cultivar essas qualidades divinas. Ou seja, para a gente conseguir chegar a cultivar isso, a gente já precisa estar ali já flertando com a bondade algum tempo, né? Evitando os modos da paixão. E uma vez que a gente já está fluindo nesse caminho, a gente tende a ter uma ótima qualidade de vida, evitando certos problemas materiais. A gente evita, né, essa atração, aí tem um pouquinho dessa questão da austeridade, né? A gente evita, né, essa atração que a gente tem pela matéria e acaba evitando problemas que a matéria nos traz. Então a gente tende a fugir um pouquinho dessa característica porque a gente já está com foco em outra coisa. E uma vez que essas situações surgem, vamos dizer, é inevitável, surgiu um problema material. Por conta de ter uma consciência mais ampliada, de estar se percebendo constantemente, buscando a sua purificação, a pessoa que acaba passando por essas situações, ela aceita de bom grado essas situações como ela aceita isso de bom grado como assim, uma misericórdia divina. Poxa, tudo bem, isso aconteceu, pô, é chato, tá, mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, não está sob meu controle, então não vou entrar na lamentação, não vou encontrar um culpado, vou seguir em frente, vou tentar manter a minha consciência firme, limpa, tranquila, fazendo o que eu posso fazer ao meu alcance, sabe? Mas ainda assim, olhar para isso como uma misericórdia. Poxa, eu estou passando por isso porque precisava me purificar minha consciência. Rony, você quer falar? Assim, só fazer uma observação que me ocorreu, que eu acho que esses versos aqui iniciais desse capítulo, acho que tem muito a ver com os yamas e niyamas, não? A questão da austeridade também não está lá, desses Tá, 8 passos do... Eu acho sim. que as qualidades todas, eu acho que estão relacionadas a esses yamas, e que eu achei o livro do Chandramukha lá sobre isso fantástico, né? Explicando cada uma delas, né? Porque os yamas e niyamas, que inclusive são temas do próximo livro que eu gostaria de estudar com vocês, né? Yoga Sutra de Patanjali. Os yamas e niyamas são características que o ser humano precisa desenvolver para se situar em bondade. E uma vez que a gente está em bondade, a gente cultiva essas qualidades que a Krishna está chamando de divina aqui. Então, assim, voltando ali naquele ponto. Então, qualquer situação que acontece, a gente tenta olhar para aquilo de forma positiva, aceitando de bom grado, né? Então, a gente está no caminho da neutralidade. É importante para que a gente flua, senão a gente cai no caminho da lamentação e aí a gente vai ladeira abaixo, sabe? E aí, passando por isso, essa pessoa que está cultivando que já está nesse caminho da bondade, ela não se apega ao se aquilo é bom ou é ruim. Ela simplesmente entende que aquilo foi uma vontade que aconteceu e segue em frente. Evitando, assim, esses problemas materiais, né? Essa pessoa acaba, então, não agredindo ninguém verbalmente, ou mentalmente, ou fisicamente. E ela cultiva algo que é interessante, que é uma das características que o Hugo gostou, né? Que é compaixão para todas as entidades vivas. Essa pessoa ela se torna bem querente das entidades vivas. Então, a pessoa que está nesse caminho, ela é bem querida por todo mundo. Porque o propósito dela é ver essas entidades vivas bem. Né? Então, é um pouco difícil a gente, às vezes, tentar traçar um exemplo, né? Mas eu gosto sempre de utilizar, talvez assim, como eu não tenho muito conhecimento, às vezes eu sempre acabo caindo no mesmo exemplo, né? Mas eu gosto muito de usar o exemplo assim do trânsito, da direção, porque é um local onde se manifestam muitas
propensões a qualidades assim mais difíceis da gente lidar, né? Então, por exemplo, putz, aconteceu ali um engarrafamento, a pessoa bateu no carro, em vez de você já sair furioso, já cuspindo fogo pela boca, né? Respira, tenta manter a tranquilidade, tenta conversar de forma digna com outra pessoa, sem xingar. Às vezes a pessoa está passando um momento difícil, você não sabe o que é. Então, você olhar para todas as entidades vivas como iguais e tentar passar por essa situação sem o apego ao que é bom ou é ruim, tentar resolver da forma mais tranquila, você, em última análise, você agita menos a sua mente. E com a mente menos agitada, você tem mais qualidade de vida, né? Porque, poxa, não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes a pessoa perde o dia porque deu uma batidinha ali no para-choque do carro, e aí o dia é horrível, você é ríspido com as pessoas, nada parece que flui, chega no final do dia extremamente cansado. Então, cultivando esse tipo de visão, a gente pode talvez passar por isso de forma mais leve. E aí sobra mais tempo para cultivar o que é a propósito aqui do yoga, né? O amor por Deus. Então, beleza, bateu o carro ali, bateu. Tá, beleza, vou pagar, vou resolver. Leva o dia leve, numa boa. Escuta seu mantra, estuda os Vedas, sabe? Faz o seu yoga. Curte seus filhos, sua família, seus pets, com consciência. Então, evita, foge desses problemas. Vamos lá, então, que agora que eu vi que a gente já está aqui quase 10 para as 10 já. Então, vamos dar uma sequência, tá? Então, assim, vale ressaltar que na prática da vida espiritual, aí, Rony, o que eu falei, que eu tinha mencionado aqui, a disciplina e a austeridade são importantíssimos para o praticante, porque é eles que vão regular os sentidos. Então, disciplina e austeridade. Disciplina. Vou acordar todo dia num horário específico, vou fazer o meu treino, vou fazer minha refeição no horário, vou praticar meu yoga. Ou seja, disciplina, né? Aquela constância firme, objetiva, e a austeridade, essa questão que a gente comentou, de se privar de certas coisas para manter Por exemplo, aqui, um exemplo bem rápido, ainda mais que essa questão de Olimpíadas agora que a gente está vendo. Tem atleta lá que precisa chegar numa categoria de peso. O cara vai ter que fazer uma austeridade ali de não comer certas coisas para chegar naquilo, né? Então, de certa forma, né, a austeridade ela vai trazer para nós essa purificação da consciência, dessa elevação e principalmente a regulação dos sentidos, porque é os sentidos que são mais fortes, aquilo que nos mais o que mais tem força para nos atrair para a matéria são os sentidos. Tendo assim uma mente e uma vida mais leve, controlada, desviando das atividades fruitivas que condicionam a alma à matéria. Foi o que a gente acabou de comentar aqui no exemplo anterior. Então, Krishna vai descrever agora as qualidades não divinas. Então, a gente vai ler aqui um pouquinho, que é o verso 4, 5, 6 e 7. Então, vamos lá. Orgulho, arrogância, presunção, ira, rispidez e ignorância. Estas qualidades pertencem àqueles que possuem natureza não divina. As qualidades transcendentais conduzem à liberação, ao passo que as qualidades não divinas levam ao cativeiro. Aí ele até fala aqui, não se preocupe, ó filho de Pandu, está falando para Arjuna, pois você nasceu com qualidades divinas. Então, quando Krishna fala isso, e ele vai ressaltar essas qualidades não divinas agora, a gente entende que ele está falando isso para toda uma posteridade, porque ele já sabia que Arjuna possuía essas qualidades. Tanto que ele escolheu Arjuna para que o Bhagavad Gita fosse falado, né? Então, o que ele está falando aqui agora não é para Arjuna, é para todos nós que viemos depois, que não temos essas qualidades, que precisamos desenvolvê-las, né? Então, assim, é importante a gente ter como referência o que é a qualidade divina, para a gente almejar, mas também é importante a gente entender o que é uma qualidade não divina, para a gente fugir delas. Senão, às vezes, a gente só olha para o que é divino
e não sabe que o que a gente às vezes está fazendo é não divino, né? Então é entendido que essas qualidades não divinas, é entendido que pessoas de qualidades não divinas estão trabalhando arduamente para a satisfação dos seus interesses pessoais, sejam eles físicos e materiais. Ao passo que as pessoas de natureza divina estão interessadas na elevação da espiritualidade da sociedade. A gente vai ler um pouquinho mais sobre qualidades não divinas aqui, até nem entrei tanto nesse ponto, mas só para trazer essa observação de que enquanto as pessoas não divinas estão preocupadas consigo mesmo, estão preocupadas em obter mais lucro, em controlar mais, né, a matéria, as pessoas divinas estão preocupadas no bem-estar dos outros, preocupadas se elas estão tendo uma qualidade de vida digna, se elas estão, né, cultivando sua espiritualidade. Então são pessoas que estão preocupadas com o próximo, né? São pessoas que estão assim com essa visão, né, de de qualidade divina, né? Que tem algo das qualidades divinas fluindo nelas. Bom, então Krishna vai passar a descrever que essa consciência não divina resulta numa existência abominável. Vamos ler alguns versos aqui que vai escrever um pouco mais essas qualidades não divinas. Então, verso 13 e 15 da página 202. Ó. O ser demoníaco, o ser não divino, ele pensa: tanta riqueza eu tenho hoje, eu vou ganhar mais conforme meus planos. Tenho tanto agora, e isso aumentará mais e mais no futuro. Matei esse meu inimigo, e meus outros inimigos também serão mortos. Eu sou o Senhor de tudo, eu sou o desfrutador, eu sou perfeito, sou poderoso e feliz. Eu sou o homem mais rico e rodeado por parentes aristocráticos. Não há ninguém tão poderoso e feliz como eu. Então, você vê que essas afirmações é tudo eu, tudo voltado para o eu, né? Então, olhar para isso é até uma forma de... Quando a gente está muito no eu, no meu, né? Eu e meu, a gente está fluindo muito para um caminho ali não divino, né? Nesse sentido, porque é muito focado na gente mesmo, nesse sentido material, tá? A gente pode olhar para o eu, para o sentido espiritual também. É só para deixar claro aqui essa diferença. Tá, aí, ó, vamos pular um pouquinho aqui na página 203, lá no comecinho, ó. Aí, Krishna continua falando, ó, dessa maneira, eles são iludidos pela ignorância. Assim, perplexos diante tantas ansiedades e presos numa rede de ilusões, eles se apegam demasiadamente ao gozo dos sentidos e caem no inferno. Vale ressaltar que esse inferno aqui é essa condição de vida miserável, né? De ansiedade extrema, de trabalho árduo para conseguir algo que é difícil. Continuando, 17 aqui, ó. Acomodados e sempre cínicos, deixando-se iludir pela riqueza e pelo falso prestígio, eles às vezes orgulhosamente executam sacrifícios apenas de nome, sem seguir nenhuma regra ou regulação. Ou seja, estão ali dizendo que estão fazendo sacrifícios, mas de qualquer jeito, do jeito deles, criando suas próprias regras. A gente já até leu aqui em alguns capítulos anteriores, Krishna falando sobre as pessoas que criam sua própria religião, né? E isso acaba influenciando outras pessoas, né? Mais perigoso ainda. Então não segue nenhuma regra, não olham ali para os preceitos védicos, né? Que Krishna sugere que são os textos védicos são para a iluminação, né, da sociedade. Então, ó, eu anotei umas coisinhas aqui. Ó. Uma das principais características de uma pessoa não divina é que ela se considera autora das suas ações e dos resultados. Então, a
pessoa que tem isso muito forte, não, porque eu que fiz isso, né? Às vezes até a pessoa nem é necessário em alguma situação se dar o crédito da pessoa, mas a pessoa faz questão de citar, não, porque eu, em 1900 não sei quanto, eu fui pioneiro a fazer isso. Não estou falando. É difícil eu estar no papel aqui da pessoa que explica, né? Mas eu sei que vocês não vão me levar a mal quando eu falo isso. Mas, por exemplo, eu não estou querendo criticar pessoas que falam isso, né? Só estou trazendo um exemplo aqui de como essa questão de eu que fiz em tal época, eu que sou, isso leva a gente a cultivar essas qualidades não divinas, tá? Então, isso vem do orgulho. A pessoa que é orgulhosa, né? Ela cultiva esses caminhos que não são divinos. Então, olha só, então vou ler aqui o que eu anotei de novo. Então, uma das principais características de uma pessoa que é não divina é a que ela se considera que é a sua autora das suas ações e dos resultados, ou seja, ela nega que existe uma ação de Deus, que existe uma vontade divina. Não, isso não existe. Sou eu que sou o autor de tudo aqui e eu que tenho o controle de tudo. Quando, na verdade, é muito difícil ter controle de tudo, né? De pouca coisa é difícil de tudo, então nem se fala. Então, sentindo muito orgulho disso, o orgulho leva a pessoa à intoxicação. Então, o mal do orgulho, né, de se considerar o autor de tudo, é que você se intoxica cada vez mais. E aí essa intoxicação aumenta a propensão a qualidades não divinas. Então, assim, são portas de entrada, vamos dizer assim, né? Outras características que se destacam são hipocrisia, cinismo. Cara, nossa chamada vai terminar em 15 minutos aqui, tá falando. Então eu vou ler rapidamente aqui um trechinho, a gente pode ler junto. Na página 204, é o parágrafo do meio, que André Mukassumi comenta sobre isso, tá? Aí ele fala aqui, ó, características que se destacam nos seres ímpios são a hipocrisia e o cinismo. Por isso, às vezes, observamos que tais seres assumem papéis de pregadores de religiões inventadas por eles mesmos, e com o propósito de explorar os inocentes. Tornam-se peritos em espetáculos teatrais que, infelizmente, são considerados pelas pessoas tolas como verdadeiros princípios religiosos. Então, isso é um perigo, né? Porque a pessoa ela se intoxica tanto que ela mesma passa a acreditar, às vezes, numa loucura que ela inventou e acaba convencendo outras pessoas. Eu acho que eu comentei com vocês, eu esqueci agora o nome do documentário que eu assisti, que era sobre um cara que lá no Nordeste do país, lá, nossa, no meio da mata, assim, que falava sobre uma pedra muito grande, eu esqueci o nome agora. E, bom, depois eu vou trazer isso com mais características para vocês, mas basicamente foi assim, existiu um rei de Portugal que foi para uma guerra, e era um rei jovem, muito querido pela sociedade, e esse rei sumiu na guerra, ninguém soube o que aconteceu com ele. Então, quando a guerra acabou, toda a tropa, né, os soldados voltaram para Portugal, e aí cadê o rei, né? E as pessoas falam, não, ele tá lá, ele ficou lá para fazer alguma coisa, mas ele foi, como que fala? Ele foi enfeitiçado por bruxaria e ele precisa despertar. Quando ele despertar a consciência, ele vai voltar para Portugal. E aí isso virou assim um ópio do povo, achando que esse rei um dia, para esse rei despertar, as pessoas tinham que fazer certos sacrifícios. E isso chegou no Brasil, ali no meio do nada, e um cara criou ali tipo uma religião. E aí ele começava a dizer que através dos sonhos deles, esse rei falava com ele, e aí começou a fazer sacrifício humano, e foi assim uma loucura, sabe? As pessoas começaram a entregar sua vida para que o rei pudesse despertar e voltar. Então, às vezes, isso pode ser muito perigoso, essa questão do cinismo, da hipocrisia, porque as pessoas vão assumir certos papéis na sociedade que vão levar as pessoas a se afundar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Isso é uma qualidade não divina que é muito forte. Muito bem. Então,
Agora, a gente já está indo para a reta final aqui desse capítulo, e aí Krishna ele vai elencar 3 principais características não divinas, que são... Ó, Krishna descreve então 3 principais qualidades que levam a pessoa a esta natureza nefasta. E aí a gente vai ler agora o verso 21, nessa mesma página. Ele fala: há 3 portões que conduzem a este inferno: a luxúria, a ira e a cobiça. Toda pessoa sã deve afastar-se destes desvarios, pois eles conduzem à degradação da alma. Então, luxúria, ira e cobiça. A gente já estudou que luxúria é a intensidade a desfrutar dos sentidos. A ira é ira mesmo, né? Você está ali cego de raiva, e a cobiça é a inveja, né? Então isso, Krishna fala que degrada a alma, é o pior tipo de qualidade que a gente deve evitar. Então, entrega incessante aos prazeres dos sentidos, a ira e a cobiça. Tá? E aí, a gente pode até ler depois um pouquinho mais pra frente isso, vocês podem ler aí na casa de vocês, esse trecho específico, esses versos do 21 ao 24, vai ficar mais claro aí, e o significado do Chandramukha também. Mas Krishna vai dizer então que, através das regras e regulações das escrituras védicas, uma pessoa pode escapar dessa condição miserável e progredir na elevação da sua consciência, evitando essas qualidades que são não divinas. E aí, a gente volta ali para o capítulo 13, que a gente falou dos gunas, né? Então, através desse cultivo, evitando essas qualidades não divinas e cultivando as divinas, né? Tentando se espelhar nelas, o indivíduo passa, então, da ignorância para a bondade, da ignorância para a paixão, da paixão para a bondade, da bondade material para a bondade espiritual. É até interessante a gente observar isso, porque existe aquela pessoa que é bondosa, que quer o bem do próximo. Às vezes, eu lembro que, acho que tinha uma começou uma aula, ele falou assim, às vezes tem aquela senhorinha lá, né? Aquela senhorinha mais idosa, que alimenta todos os bichinhos ali da rua, que passa, que dá bom dia para todo mundo. É uma pessoa bondosa, né? A pessoa que tem ali uma pessoa respeitosa, que ela é boa, mas que ela não cultiva, de certa forma, a sua relação com Deus. Então, nós temos ali a bondade material e a bondade espiritual. Então, o que Krishna está finalizando aqui, esse verso do Gita, é isso, que essas qualidades divinas vão migrando o indivíduo de uma natureza para outra, né? Ignorância, paixão, paixão, bondade, a bondade material, a bondade espiritual. Então é um caminho de progressão. É isso que Krishna está dizendo aqui para gente. Cultiva, faz a sua austeridade, faz o seu autocontrole, estuda, né? Seja bom com todas as entidades vivas, tenta se espelhar naquelas qualidades positivas, que gradualmente você vai se elevando dentro dessas plataformas, até que em algum momento esteja totalmente apto a fluir nessa bondade espiritual. Muito bem, turma. Esse é o capítulo mais curtinho. Tá? Então, só para resumir, né? Hoje essas qualidades estão dentro de nós, tanto as divinas quanto as não divinas. A gente tem que fazer elas se despertarem mais, então, na nossa rotina, no nosso dia a dia. É fácil? Não é fácil, né? Mas só de saber que é um caminho que a gente pode se espelhar, que a gente pode seguir. Eu tenho um livro aqui que eu acho que chama As 26 Qualidades de um Santo. É isso, né? Você olhar para essas qualidades e tentar trazer isso para o seu dia a dia, para a sua vida.
com certeza, se a gente tentar seguir alguma dessas qualidades, a gente só vai tirar coisa boa dali. Alguém quer trazer algum comentário, alguma visão sobre o que a gente falou hoje? Não? Tudo bem? Acho que já falamos já. Já Ao longo falamos, né? tudo, né? Legal. Muito bem. Rony, quer contribuir com alguma coisa? Tranquilo? Legal, turma. Eu agradeço demais aí a presença de vocês. A gente está aí comentando sobre o Bhagavad Gita, cultivando essas consciência dessas qualidades, né? Então façam isso, anotem aí uma qualidade que seja legal e tentem se espelhar nelas. Então, para o próximo final de semana, a gente vai ler o capítulo 17, penúltimo capítulo, intitulado As Divisões da Fé. Krishna vai explicar o que é a fé. O que é a fé, como a gente pode se agarrar na fé para ter consciência de Deus. Tá bom? Vamos só encerrar então nossa prática. Feche seus olhos. Assimila de alguma forma essa oportunidade que a gente está tendo aqui de estudar, de se conectar. Une as mãos na frente do tórax. Então, em honra a esse conhecimento, a união, nesse momento que estamos juntos aqui, então nos saudamos. Namastê. Queridos, muito obrigado, um ótimo final de semana. Se abriguem, coloquem uma blusa de frio aí. Tomem um chazinho, chocolate quente, sopinha. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau para vocês. Gente. Bom final de Para semana. vocês também. Tchau, Tchau. Obrigado. Valeu.